número real, FG funções. Se FG estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. Tá bom? E F. Se FG estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. A F é limitada. A F é limitada nessa vizinhança. A F é limitada nessa vizinhança. Tá? Nessa vizinhança. L é um número real. Tá certo? L é um número real, não. F é limitado nessa vizinhança. E o limite com x tendendo a P de g de x é 0. Então, o limite de f de x com x tendendo a P também é 0. Tá? Entendeu? Isso é, eu vou dar prova disso usando o teorema do confronto. A prova dessa proposição usando o teorema do confronto. A prova, ó. Tá? Então, admita as hipóteses. Então, você vai admitir as hipóteses. Opa! Então, limite de... Eu falei f de x vezes g de x, não foi? Mas eu escrevi... Limite de f de x vezes g de x, essa é a conclusão, tá? Então, limite de f de x vezes g de x é 0. Então, admita as hipóteses. Daí existe uma vizinhança, vizinhança aberta e estrita V de P, tal que FG estão definidas nessa vizinhança, tá certo? E a F é limitada nessa vizinhança, ou seja, e existe um M positivo, tal que f de x em módulo é menor que ou igual a m para todo x nessa vizinhança. Por quê? Porque ser limitada é ser limitada nessa vizinhança superiormente e inferiormente. Então, f de x é menor que ou igual a m e maior que ou igual a menos m, tá? Então, você tem isso aí, tá certo? Eu posso até colocar assim, ó. Ok. F de x, tá certo? É maior que ou igual a menos m e menor que ou igual a m, tá bom? Tá certo? Que ela vai ser limitada inferiormente e limitada superiormente, para todo x nessa vizinhança. Então, eu boto logo assim. F de x em módulo é menor que ou igual a m, qualquer que seja x pertencente a
para a V, a essa vizinhança. Daí existe uma, né, uma vizinhança aberta e estrita V de P, tal que F e G estão definidas nessa vizinhança, e existe M positivo, tal que, logo, você vai ter o seguinte: se você multiplica os dois lados pelo módulo de G de X, você vai ter que F de X, eu posso botar até menor que igual, não tem problema. F de X vezes G de X é menor que igual a quê? A M vezes o módulo de G de X. Para todo X nessa vizinhança. Para todo X nessa vizinhança. Ok? Vou apagar aqui. Ou seja, quanto é o módulo, o produto dos módulos? É o módulo do produto. Então, o módulo de F de X vezes o módulo de G de X vezes G de X é menor que ou igual a M vezes o módulo de G de X para todo X nessa vizinhança. E, assim, você tem o seguinte: o M vezes o módulo de G de X, você pega menos M vezes o módulo de X, é menor que ou igual a F de X vezes G de X, que é menor ou igual a M vezes o módulo de G de X. Isso é verdade para todo X nessa vizinhança. Então você vem o seguinte: com duas coisas. Quem é o limite de G de X com X tendendo a P? É zero. Então eu te pergunto, quem é o limite de M vezes o módulo de G de X com X tendendo a P? Também é zero. Tá? Ou seja, o limite disso aqui é zero, porque o limite de G de X com X tendendo a P é zero. Mas se o limite de G de X com X tendendo a P é zero, o limite do módulo de G de X com X tendendo a P também é zero. Multiplicado por uma constante também é zero. O limite disso aqui é zero, que também é o limite com X tendendo a P de menos M vezes o módulo de G de X. Então observe, ó. Para todo X numa vizinhança aberta e estrita V de P, você tem essa desigualdade. Quem é o limite dessa função? É zero. Quem é o limite disso aqui? É zero. Então, daí, pelo teorema do confronto, o que está no meio tem limite zero. Então, daí, pelo teorema do confronto, o limite com X tendendo a P de F de X vezes G de X também é igual a quê? A zero. Entendido? Então, primeiro você admite as hipóteses. Então, daí, existe uma vizinhança aberta e estrita V de P, tal que F e G estão definidas nessa vizinhança, e existe M maior que zero, tal que em módulo F de X é menor que ou igual a M, qualquer que seja X nessa vizinhança. Logo, você tem isso aqui. Daqui, né? Ou seja,
você tem isso. E assim você vai ter essa desigualdade para todo x em V. Então, numa vizinhança aberta e estrita de P, você tem essa desigualdade. Mas o limite dessa função é zero. O limite dessa também é zero. Então, o que está no meio tem limite zero. Então, esse limite é zero, não pelo limite do produto. Esse limite é zero, porque o limite do produto é o produto dos limites, se os limites existem, são números reais. Não é o caso aqui. O limite aqui é zero pelo teorema do confronto. Essa proposição diz o seguinte: se a G tem limite zero em P, e numa vizinhança aberta e estrita de P, a F é limitada, onde as duas estão definidas, o limite do produto tem que ser igual a zero. Certo? Então é isso o resultado. Com isso, eu vou criar um exemplo aqui, ó, que é o seguinte. Tá um portanto aqui. Portanto, já tem daí aqui usado. Pelo teorema do confronto, você tem isso. Entendido? Entendido? Assim eu crio, eu vou para esse exemplo aqui, ó. Ó, considere essa função, ó. Seja f de x igual a seno de 1 sobre x. Tá? Seja um f de x igual a seno de 1 sobre x. Isso para todo x o quê? Diferente de zero. Eu vou mostrar que essa função não tem limite no zero. Ó, com x tendendo a zero, 1 sobre x tende a mais infinito, com x tendendo a zero pela direita, e 1 sobre x tende a menos infinito, com x tendendo a zero pela esquerda. A pergunta é, o que acontece com o seno de 1 sobre x? É outra história, tá? Então, é você lembrar o seguinte, teoremazinho importante para demonstrar a não existência do limite. Se duas funções coincidem no conjunto A, P é ponto de acumulação de A, e as duas têm limites em A, os limites são iguais. O resultado é esse, que vou usar, tá? Então, ó, sejam A igual a esse conjunto, ó. 1 sobre nπ com n inteiro. Pegar até n natural. Pegar nem n inteiro, não. Pegar n natural. Então, sejam A e B igual a 1 sobre π sobre 2, aqui 2nπ, tá? Pegar 2nπ. E pega... Aqui... Não, aqui pode ser nπ. nπ sem problema. E aqui eu pego π sobre 2 mais 2 nπ. π sobre 2 mais 2 nπ. Com n também natural não nulo. Aqui n natural não nulo. Tá?
Aqui pode ser N natural. Pega tudo com N natural não nulo, tá beleza. Tá? Aqui não tem essa restrição, mas para ficar uniforme. O que é que acontece quando o N tende a mais infinito? O que acontece com esses pontos aqui, quando o N tende a mais infinito? Eles aproximam-se de zero, não é? Se aproximam de zero. E o que é que acontece quando o N vai crescendo? O N vai tendendo a mais infinito. O que é que esses pontos, o que acontece com isso aqui? Esses aqui. Também tende a zero. Ou seja, quando eu me aproximo de zero por pontos desse conjunto e me aproximo de zero por ponto desses conjuntos. Então, o zero é ponto de acumulação desse conjunto, desses dois conjuntos. Observe que zero é o quê? É ponto de acumulação de quem? De A e de B. Além disso, eu te pergunto o seguinte: quem é F de 1 sobre NP? Ou seja, quem é F em qualquer elemento desse conjunto? Quem é F de 1 sobre NP? Isso é o seno do inverso de NP. Ou seja, é o seno de NP. Mas quanto é o seno de NP, se N é natural? É zero. Qualquer que seja N natural, em particular, qualquer que seja N natural não nulo. Ou seja, isso aqui está dizendo que as funções f e seno, elas coincidem... Isso aqui está dizendo que a função... Perdão, me expressei mal. Isso aqui está dizendo que a função f, ela coincide com a função nula nesse conjunto. Está dizendo isso, tá? A função f, o que é que diz essa igualdade? Diz que a função f coincide com a função nula no conjunto A. E a função nula tem limite zero em P. Em qualquer ponto tem limite P. E agora eu te pergunto, quem é f de um elemento desse tipo? Quem é isso aqui? Mais 2NP. Pegar 2NP. Quem é? Isso é o seno de π sobre 2 NP. E para todo N natural, quem é o seno disso aqui? É quanto? É 1. Isso é 1, qualquer que seja N natural. Aí eu posso dizer que a função f coincide com a função constante igual a 1 nesse conjunto. Então, o que nós temos? A função f coincide com a função nula no conjunto A. A função f coincide com a função constante igual a 1 no conjunto B. E o zero é ponto de acumulação dos dois conjuntos. Daí se existe L real, tal que o L é o limite de f de x com x tendendo a zero, então o L tem que ser 0 e o L tem que ser 1. Por quê? Porque a função f coincide com a função nula nesse conjunto. O zero é ponto de acumulação desse conjunto. O limite da f tem que ser o limite da função nula, que é zero. Porque se duas funções coincidem num conjunto, P é ponto de acumulação desse conjunto
e as duas têm limite em P, os limites são iguais. Por outro lado, a F coincide com a B, com